E aí galera, beleza? Professor Daniel de História, como vai? Tudo certinho? Bom, a gente vai fazer na aula de hoje uma última discussão sobre o segundo reinado, tá? Então são pequenos vídeos, na verdade, vídeos rápidos, para que a gente possa então discutir especificamente alguns tópicos que eu vou trabalhar ou indicar para vocês para o próximo ano, tá? Então são pequenas questões acerca do fim do Segundo Império e a proclamação da República, tá? De uma maneira geral, 3 aspectos eu vou chamar a atenção. Primeiro, a questão da escravidão. A segundo, o poder dos militares, tudo bem? E o terceiro, o movimento republicano. Então fica atento aí, que é coisa rapidinha, valeu? Um grande abraço. Espera aí, deixa eu só passar aqui. Vamos nessa. Bom, a primeira questão que eu vou tratar é a questão da abolição da escravidão. Ela foi fundamental para o fim do Império. Primeiro porque, como eu já falei nas aulas presenciais, a escravidão era a base do regime de trabalho e não só isso. A escravidão ela se constituía num forte elemento de apoio da própria monarquia. Se os grupos que, digamos, apoiavam a escravidão começassem a se descolar da monarquia, a monarquia ficaria muito isolada. Então, por exemplo, você tem uma primeira questão que é o seguinte: no início da discussão sobre o fim da escravidão, os cafeicultores, que é quem detinham o maior poder de escravos, eles só aceitavam o fim da escravidão com indenização, porque era uma perda de uma propriedade. Por outro lado, começavam a partir da década de 70, meados de 70 ali, discursos extremamente mais radicais, entre aspas, a favor do fim da escravidão sem nenhuma indenização. Então esses dois lados, de uma maneira geral, é que polarizavam o debate. De um lado, os cafeicultores temerosos da perda das suas propriedades e do fim do regime escravista, e de outro, os abolicionistas cada vez mais tomando áreas radicais, tá? Isso é importante para que você se situe no debate. Por outro lado, o governo começa a ceder a pressões no sentido de fazer algumas leis para acabar com o regime escravocrata. A primeira lei é a Lei do Ventre Livre, de 71, e a outra é do Sexagenário. Essas leis, para além dos seus caráteres específicos, elas de alguma maneira simbolizavam a intromissão do Estado na relação entre senhor de escravo e o próprio escravo. Bom, na Lei do Ventre Livre, como eu já disse em sala e estou repetindo aqui, o Estado intervia na relação entre o senhor e o escravo. Era um ataque à base social de apoio da monarquia. Então esses senhores de escravos, ao perceber que a Lei do Ventre Livre, digamos assim, se intrometia diretamente no poder que o senhor tinha sobre o escravo, não deixava de ser um duro ataque ou uma perda de apoio da própria monarquia. Na Lei do Sexagenário, que em linhas gerais dizia que após 60 anos os escravos seriam livres, né? Apesar de ela ter pouca influência na vida prática do escravo, por uma série de fatores, pela dificuldade de se chegar a essa idade, pelo fato de que mesmo livre aos 60 anos ainda tinha que cumprir determinadas etapas, ela de alguma maneira acabava dando mais elementos para os discursos radicais contra o fim da escravidão. Então perceba o que é que eu estou querendo chamar a atenção aqui de vocês de uma maneira bem sintética. É que a relação entre senhor de escravo e escravo, que era considerado uma área do setor privado, passa a ser público. E como o Estado tende a ceder a favor dos abolicionistas, é claro que o apoio que os senhores de escravos davam à monarquia vai se perdendo, tá certo? Então, a luta pelo fim da escravidão se misturava com o republicanismo, que tecia críticas ao governo de Dom Pedro I. Então, aqueles abolicionistas, mas nem todos, eles começavam também a se misturar com o movimento republicano, se juntando todos num coro contra, a favor do fim da monarquia e de um regime mais moderno, tá? Quando o governo finalmente assina a Lei Áurea de 1888, depois de uma série de fatores que a gente já viu em sala, definitivamente o governo perdia a sua base escravocrata, né? E essa, de fato, vai pender para o lado republicano. Esses republicanos de última hora, como é chamado, esses escravocratas que, ao perceber que o governo deixou de apoiar a escravidão, eles que debandam para o republicanismo, eles são chamados republicanos do 13 de maio, porque 13 de maio é a data da abolição da escravidão em 1838, tá? Essa expressão republicanos do 13 de maio, de vez em quando é cobrada em umas questões, tá? Então, vou repetir novamente. A escravidão, que era os escravocratas, melhor dizendo, que era uma base de apoio importante da monarquia, progressivamente vão deixando de apoiar o governo, porque o governo progressivamente acaba cedendo às pressões abolicionistas, tá? Esse é o objetivo geral desse primeiro momento. Então, um grande abraço e até daqui a pouco.